Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Olha só, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre adjetivos e determinantes do substantivo, tá? Que foi dois assuntos que a gente estudou bastante, principalmente nesse período que a gente está de quarentena. Vamos lá? A gente vai assistir um vídeo agora que fala um pouquinho sobre as definições de substantivo e adjetivo para a gente começar a revisão. Vamos lá. Olá, este é o Mais Educação. Vamos hoje conhecer duas classes gramaticais, os substantivos e os adjetivos. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Por exemplo, cadeira, televisão, Jane, Votuporanga, etc. Já os adjetivos têm a função de expressar características, qualidades, estados, etc. dos seres, sempre referindo-se a um substantivo. Na frase, o sorvete é muito gostoso, sorvete é um substantivo, objeto, e gostoso é um adjetivo, uma qualidade do substantivo. Até a próxima com mais educação! Então, a gente viu aqui no vídeo que o substantivo e o adjetivo são palavras importantes da gramática da língua portuguesa e que elas estão praticamente assim, unidas, tá? Por quê? Porque o substantivo é o nome de tudo, tá? Nome de lugar, nome de pessoa, nome de objeto, nome de sentimento, nome de sensação, nome de tudo. E adjetivos são características e qualidades desses nomes. Por exemplo, a gente tem uma imagem aqui do lado que diz assim: todo mundo tem um amigo. Cosplay, infantil, emo, nerd, apaixonado, encalhado, rico, gordo, gênio, fanático, roqueiro, inseparável, né? O que é que a gente sabe? Todas essas características se referem a um substantivo. Que substantivo é esse que está sendo caracterizado nessa frase? A resposta está aqui em vermelho, né? É amigo. Amigo é o substantivo que está recebendo esse monte de características, de qualidades. O que é que nós sabemos sobre ele? Que o amigo ele pode ser cosplay, que é aquele que gosta de se vestir de personagens de animes, de desenhos, tá? Infantil, que age como criança. Emo, que está sempre triste, né? Que tem aquela franjinha do lado. Nerd, que estuda muito, muito, muito. Que é apaixonado, que está encalhado, que nunca pega ninguém. Enfim, quando a gente caracteriza um nome, a gente está usando os adjetivos. Então, quem são os adjetivos dessa imagem? São cosplay, infantil, emo, nerd, apaixonado, encalhada, rico, gordo, gênio, fanático, roqueiro, inseparável. Todos eles são adjetivos que se referem, todos eles, ao substantivo amigo. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue relembrar um pouquinho. Olha o que diz. Quais são os adjetivos da tirinha, tá? A tirinha diz assim: Helga disse que eu sou um bárbaro sem modos, rude e grosseiro. E o que você disse? Eu disse: todo mundo precisa ser alguma coisa. Nossa, foi uma resposta devastadora. O que é que acontece? Aqui no quadrinho nós temos o uso de muitos substantivos. E sobre alguns substantivos nós temos alguns adjetivos. Isso é, nós temos características ou qualidades que se referem a eles. Vamos lá para o primeiro balão, diz assim: Helga diz que eu sou um bárbaro, sem modos, rude e grosseiro. Peraí, tem alguma coisa falando sobre esse tal de um bárbaro. Um bárbaro, primeiro, é uma pessoa que é de um povo diferente, tá? Uma pessoa que tem uma cultura diferente. Então, vamos lá. O que é que eu sei sobre esse bárbaro? Olha as características que Helga falou sobre ele. Que ele é sem modos, rude e grosseiro. Professora, mas sem modos não é um adjetivo. Tá errado. É um adjetivo sim. Só que lembra que a gente estudou? Quando nós temos duas palavras que juntas têm a função de um, ela transforma-se em uma locução. E nesse caso eu tenho uma locução adjetivo, onde eu tenho uma preposição e o substantivo que juntas me deu aqui a função de adjetivo, tá? Então os adjetivos do primeiro balão são sem modos, que é a locução adjetiva, rude e grosseiro. No segundo quadrinho diz assim: eu disse, todo mundo precisa ser alguma coisa. Aí o bonequinho disse: nossa, essa resposta foi devastadora. Nós temos aqui outro adjetivo, que se refere nesse caso ao substantivo resposta. Qual é? Alguém sabe? É devastadora. Olha como está aqui destacado no nosso próximo slide, tá? Então, eu tenho que um bárbaro, ele é sem modos, rude e grosseiro. Todos esses se referem, tá? Ao substantivo bárbaro, tá bom? E já
No segundo quadrinho eu tenho devastador, o adjetivo devastador, que neste caso está no feminino, que se refere ao substantivo resposta, tá bom? Então, já que eu já decorei, já lembrei, na verdade, do que eram os adjetivos, agora eu vou tentar lembrar quem são os determinantes do substantivo. Será que alguém lembra? Primeiro, eu tenho que lembrar que substantivo é o nome de todas as coisas, o nome de tudo, beleza? Sobre os substantivos, eu posso ter 4 classes gramaticais que se relacionam diretamente com eles. São eles os adjetivos, os pronomes, os numerais e os artigos, tá? Os adjetivos são as qualidades, as características. Os pronomes são aquelas palavras que se referem a ele, podendo ser pronome demonstrativo, pronome possessivo, né? Quando eu digo, o meu carro é novo, então eu tenho o substantivo carro, não é isso? Quais são as palavras que estão se referindo ao carro? O que é que eu sei sobre o carro? Que ele é novo e que ele é meu. Então, quem é que está determinando algo sobre o substantivo carro? O meu, que é um pronome, e o adjetivo novo, tá bom? Agora, se eu disser assim, eu tenho 2 filhos lindos. Olha só, eu tenho 2 filhos lindos. Então, filhos tem 2 palavrinhas se referindo a filhos. 2, que é um numeral, tá? Que se refere à quantidade do substantivo, e lindos, que é uma qualidade dos filhos, que é um adjetivo. E o artigo, ele é muito utilizado, porque o artigo ele é definido ou indefinido. O artigo definido, o, e a, os e as. E os artigos indefinidos, uma, uns, umas. Eu tenho uma linda criança. Então, eu tenho criança, substantivo, e onde eu tenho determinantes sobre eles, uma, artigo indefinido, e linda, adjetivo sobre o substantivo criança. Vamos tentar identificar nessa tirinha? Olha só. Eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons? Por que tem que ser trocados? Eu fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está boa para a gente ficar desperdiçando dentes. É ou não é? Né? Que me já dizia Mafalda. Então, olha só. Nós temos aqui alguns substantivos que estão em destaque em vermelho, mas tem um substantivo em particular que não está em vermelho, né? Eu coloquei um pronome em vermelho porque ele está se referindo a um substantivo. Esse pronome é o eles, tá? Olha o que diz. Eu não entendo essa história. O que a gente sabe sobre história? Que ela é essa, tá? Pronome, então é o primeiro determinante. História de quê? De dentes. Então, de dentes é uma característica da palavrinha história, do substantivo história. E aí eu tenho de leite. O que é de leite? Os dentes. Então, de leite é uma locução adjetiva do substantivo dentes, tá? Aí o segundo balãozinho diz assim, eles não são bons. Quem é que são eles? Os dentes, tá? Por isso que eu coloquei em destaque. Porque aqui a gente vai ter alguns determinantes. Bons e trocados, que na verdade eles se referem a eles. Mas quem é o eles de acordo com o quadrinho? Os dentes, que é o substantivo, tá? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está boa para ninguém. Então, a gente tem... Não está boa para a gente ficar desperdiçando dentes. A gente tem outro substantivo, que é o substantivo situação. E a ela se refere o artigo definido a e o boa, o tão boa, né? Que é um grau do adjetivo. Tá bom? É isso que está em verde, em azul. Ok? Então, só para não esquecer. Desse videozinho que a tia tá passando, eu vou passar uma atividade, tá? Que vai servir como diagnóstico sobre o que vocês aprenderam desse assunto, através das nossas aulas, tá bom? Então, o que é que vocês vão estudar para essa? Não é uma prova não. É uma prova só para avaliar os nossos conhecimentos nesse período de quarentena. O que é que vocês vão estudar? Adjetivos, determinantes do substantivo, interpretação de texto, figuras de linguagem, trocadilho, assonância e aliteração, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Agora tem uma coisa que vocês não podem esquecer. Ai, que a saudade tá me deixando assim. Tantã. Beijo, tchau, tchau.